Boa noite, meu povo. Estamos aqui para nossa primeira videoaula da disciplina de confeitaria. E como primeira aula nós vamos corrigir o estudo dirigido que eu passei para vocês. Ok? Então vamos lá. Primeira questão. Defina confeitaria. A palavra confeitaria vem do latim confectum e significa aquilo que é confeccionado com especialidade. Trata-se de um único prato com recheio e formatos diferenciados, com um toque especial do confeiteiro ou personalizado de acordo com o gosto do cliente ou a finalidade que se deve atingir. Como eu comentei com vocês, então, a confeitaria ela tem que ter o toque do confeiteiro. Então, assim, quando a gente pensa em confeitaria, não é só produzir doce. A gente tem que dar a nossa cara para a nossa produção. Como eu falei para vocês, pode ser um toque afetivo, né? Assim, trazer alguma coisa da infância da gente para essa confecção. Pode ser uma coisa mais moderna, sabe? Pode ser toque de especiarias, alguma coisa assim bem marcante, mas tem que ter a cara da gente. Tem que ser assim, o cliente chega, experimenta e ele sai daquele ambiente com aquilo forte na cabeça, e se ele experimentar em algum lugar que não seja ali, ele vai saber que foi produzido por aquele determinado confeiteiro. Então, confeitaria não é pura e simplesmente produzir doces. Confeitaria tem toda uma gama de coisas que permeiam essa questão. Então, assim, mas assim, o forte mesmo, o principal, é a questão da característica principal ali do confeiteiro, o toque pessoal do confeiteiro. Descrever de forma sucinta a história da confeitaria desde seus primórdios. Como eu falei em sala de aula, não se sabe ao certo quando a confeitaria surgiu, mas a gente sabe que ela surgiu durante o processo de desenvolvimento da panificação, como eu falei para vocês. Então, num determinado momento, um homem pré-histórico, um homem primitivo, ele moeu sementes, misturou com água e fez uma pasta. Aquilo é o primórdio do que hoje vem a ser o pão. Com o passar do tempo, esse mesmo homem ou um outro homem, ele descobriu que se ele pegasse aquela massa, aquela pasta e colocasse numa pedra quente, ele teria um processo essa pasta seria assada, então ele teria um pão, né? Um produto diferente daquele produto que ele obteve só misturando o grão moído com a água. Algum tempo depois, outro homem, ou mesmo homem, descobriu que se ele pegasse aquela pasta antes de levar para a pedra quente e deixasse num determinado ponto lá, aquela pasta ela ia desenvolver, ela ia passar por um processo de fermentação natural. Obviamente ele não sabia que se tratava de fermentação, mas ele sabia que as características daquela pasta seriam modificadas, ele teria um sabor melhor, uma textura melhor, se ele deixasse aquela pasta descansar por um período. Com o passar do tempo, os homens primitivos, os homens da Idade Média, eles descobriram que se eles adicionassem açúcar, mel a essas preparações, eles teriam um produto com um sabor ainda melhor do que eles já tinham com o processo de fermentação. Então, a partir desse momento foram se adicionando mel, especiarias, frutas secas, frutas frescas. Então, até que se chegou num ponto onde existia uma massa, que era uma massa de pão um pouco mais aerada, que seria o precursor do bolo que a gente tem hoje.
Então, a partir dessa massa, a gente tem o desenvolvimento do bolo, que é o bolo, uma massa mais aerada, mais leve. A partir do desenvolvimento desses produtos, daí para frente, é só a confeitaria ela vai crescendo. Então vão aparecer os primeiros confeiteiros, esses primeiros confeiteiros eles vão servir a reis, imperadores, em castelos e aquela uma coisa mais sofisticada, né? Daí com o passar dos anos eles vão abrindo seus próprios negócios, eles começam a servir uma parcela da população que não tinha acesso a isso, até se espalhar pelo mundo inteiro. Então, a história sucinta da confeitaria passa por isso. No Brasil, a confeitaria, ela tem assim seu início após a Segunda Guerra Mundial, quando os franceses e os austríacos vêm para o Brasil. Então, eles vêm fugindo da guerra, só que eles chegam no Brasil, eles não têm confeitarias propriamente ditas, como haviam na Europa, para eles trabalharem. Então, eles passaram a trabalhar em padarias, junto com o padeiro, produzindo os doces deles. Só que o Brasil, ele não tem... ele não tem na confeitaria do Brasil, não tem herança só europeia. A europeia, leia-se franceses e austríacos. Mas eles têm também heranças de outras culturas, como, por exemplo, os portugueses, Só um minuto, gente. Eu vou ter que voltar aqui. Desculpa. Então, dos portugueses, italianos, alemães. Então, todas essas culturas influenciaram a confeitaria para ela chegar nesse ponto que é hoje. Alguns doces que são tipicamente brasileiros, eles provêm de herança de algumas outras culturas, como, por exemplo, o quindim, baba de moça, o bolo de fubá, queijadinha. Então, isso tudo tem um pé em um outro país. Embora sejam doces tipicamente brasileiros, mas eles trazem heranças de outras culturas. O que são ingredientes fortalecedores e qual a sua aplicação na confeitaria? Os fortalecedores são os ingredientes que conferem estabilidade e estrutura às preparações. São responsáveis por auxiliar para que a preparação ela não desmonte depois que você, ao final do processo. Então a gente tem exemplos de fortalecedores, as farinhas e os ovos. Ou seja, o que confere estabilidade para o bolo, para a massa de bolo? São os ovos e a farinha. Inicialmente a gente bate o ovo, então ele cria uma estrutura, né? Quando ele aumenta de volume, então ele já cria uma estrutura. E posteriormente, quando a gente adiciona a farinha, você confere uma estrutura mais resistente para essa mistura. Então, quando você leva um bolo para o forno que você tira, ele não vai desmoronar por causa desses ingredientes fortalecedores. As gorduras podem ser enquadradas em qual categoria de ingredientes? As gorduras, elas são ingredientes redutores, os quais proporcionam maciez e umidade às preparações. São responsáveis pela textura e consistência. Podem ser sólidas, em temperatura ambiente, como a manteiga, ou podem ser líquidas, quando em temperatura ambiente, como os óleos de origem vegetal e animal. Aí a gente tem os exemplos: margarina, manteiga, óleos vegetais, gordura hidrogenada, creme de leite, leite, gema de ovo e queijos macios. Quando a gente tem um preparo ali, um creme, um mingau, alguma coisa, um recheio, vocês podem prestar atenção. Se vocês adicionarem manteiga, aquela preparação ela ganha uma textura totalmente diferente, um aspecto. Então, tudo que você adiciona manteiga, ele desenvolve um brilho que não tem naturalmente. Quando a gente fez aquela preparação para rechear a torta mil folhas, eu não sei se vocês chegaram a observar, mas a partir do momento que a gente adicionou a manteiga, ela
desenvolveu um brilho e uma textura macia que não tinha antes. Antes ela tinha uma textura de mingau mais grosseira, mais assim, com um amido mais aparente. Mas quando você coloca a manteiga, ela desenvolve brilho e uma textura mais fina. Quais os principais tipos de fermentos e a sua função? Então, os fermentos eles são responsáveis por propiciar a textura desejada para as preparações. Ou seja, se você pegar um trigo, misturar com água e sovar e não colocar fermento, pode ser que ele cresça por um processo de fermentação natural, mas pode ser que ele não cresça. Ele pode ficar uma textura mais pesada. A mesma coisa de um bolo. Se você adicionar fermento, não adicionar fermento numa massa de bolo, ele vai... Funciona da seguinte maneira. Quando você bate o ovo antes de preparar o bolo, você está fazendo um processo de não fermentação, mas de estruturação física do bolo. Então, quando você adiciona aquela clara em neve que a gente fala, na preparação final do bolo, você está dando uma estrutura para aquele bolo. Você pode não adicionar fermento àquele bolo e ele vai se manter. Ele não vai crescer, mas ele vai se manter da maneira como você colocar ele para assar. Se você adicionar o fermento, você vai fazer com que esse bolo cresça, mesmo se você não tiver acrescentado esse fermento físico, ele vai crescer porque ele tem um fermento, no caso dos bolos, um fermento químico. Mas enfim, os fermentos eles podem ser o fermento químico, o físico, o biológico seco e biológico fresco. O químico são fermentos que possuem ácidos orgânicos e bicarbonato na composição deles. Eles podem ser fermentos termoativados, como eu falei para vocês na aula. Tem fermentos químicos que eles só começam a crescer quando você leva para o forno. Tem outros que assim que você adiciona na preparação, eles já começam a fermentar. Então, se você demora muito, você vai tirar toda a aeração da preparação e quando você levar para o forno, ele não vai crescer. Vale ressaltar, assim como o produto reage quando entra em contato com a umidade e com altas temperaturas. Vale ressaltar que os fermentos químicos são recomendados especialmente para o preparo de massas moles e bolos, tortas salgadas, sobremesas de liquidificador, produtos de confeitaria, dentre outros. O fermento físico que eu falei para vocês, trata-se de uma fermentação natural e instantânea. Ou seja, quando você adiciona a clara em neve, você está fazendo com que aquela preparação ela desenvolva um volume baseado nessa clara em neve. Então, assim, ele não precisa passar por um processo de fermentação que o químico ou o biológico vai agir com aquela estrutura ali, com aquela composição, fazendo com que se produza o gás para poder aumentar o volume da preparação. Então aqui é o físico. Então no biológico a gente tem o seco e o fresco. Como eu falei para vocês, a diferença de um para o outro está no teor de umidade. Está no teor de umidade. O fermento biológico fresco, ele tem 70% de umidade, enquanto o outro é seco. É conhecido como fermento de padaria, ele pode ser encontrado em embalagens de 15 gramas ou de meio quilo. É composto por diversos substratos e precisa ser mantido sob refrigeração para preservar a sua capacidade de fermentação. Usado em massas doces, salgadas de pizza, pães e rosquinhas. Qual que é o problema de usar fermento biológico fresco? Se você comprar uma embalagem de 500 gramas e você não utilizar todo num curto período de tempo, ele perde poder de ação. Você não pode congelar, você tem que manter ele resfriado, porém não pode congelar. Então, assim, para quem usa pouco fermento, ele não é aconselhável. Já o biológico seco, ele, além dele de você poder manter ele
fora da geladeira, numa embalagem fechada, ele tem um poder de ação 3 vezes mais potente do que o biológico fresco. Ou seja, você usa uma quantidade 3 vezes menor desse do que desse. Você compra ele em pacotinhos de 500 gramas, de 15 gramas. Na verdade, o pacotinho é de 10 gramas. Então, você utiliza um pacotinho daquele para cada quilo de trigo. E, assim como o outro, ele é indicado para pizzas, pães, roscas, esfirras e salgados. Ok? A massa chamada de pão de ló amanteigado, aprendida na aula sobre os bolos, pode ser enquadrada em qual categoria de massas? Então, a massa de pão de ló, ela entra naquela categoria de massa aerada leve. Ou seja, aquelas massas que a gente bate o açúcar junto com os ovos inteiros. Então, a gente vai proporcionar uma aeração para essa massa, que quando você adiciona os ingredientes secos, você não perde essa aeração, certo? Então, ela é uma massa leve aerada. O que é merengue? O merengue, ele pode ser definido como uma mistura de claras de ovos batidas, juntamente com açúcar, formando uma mistura aerada estável. Ou seja, bateu açúcar e clara até obter uma mistura estável e aerada, você tem um merengue. Certo? Quais os tipos de merengue? Aqui, com esse quadro, eu vou responder 3 questões. Os tipos de merengue, as principais indicações de cada tipo de merengue e qual a importância do processo de cocção para o merengue. Então, vamos lá. Os 3 tipos. O francês, o suíço e o italiano. O francês é um merengue cru, ou seja, no processo de fabricação dele não ocorre cocção. O suíço, a gente tem um processo de cocção a 60 graus, no banho-maria. E o italiano, a gente tem um processo de cocção com a calda de açúcar nessa faixa de temperatura de 117 a 125 graus. O que caracteriza o merengue? Como eu falei, é uma mistura de açúcar e clara, e todo merengue, de uma forma ou de outra, ele tem que passar por um processo de cocção. Seja nas etapas iniciais, como é o caso do suíço e o italiano, ou seja, no caso do merengue francês, que é a base do suspiro, quando a gente leva ele para o forno para assar. Aí a gente entra na importância do processo de cocção para o merengue. Como a gente utiliza claras de ovos in natura, quando a gente utiliza, na verdade, esse processo de cocção ele vai assegurar que eu não tenha uma contaminação por salmonela, por exemplo. Então, se eu estou usando um ovo fresco, eu vou ter que passar por esse processo de cocção para garantir que eu não tenha essas contaminações. Outra coisa é a questão da estabilidade. Um merengue que ele não passa por um processo de cocção durante a produção dele, ele é muito pouco estável, que é o caso do merengue francês. Para ajudar nessa estabilidade, mas garante uma estabilidade muito baixa, muito pouca, eu adiciono ou o limão ou o ácido, seja ácido cítrico, no caso o pozinho, o ácido cítrico em pó, ou algumas gotas de vinagre, que é o ácido acético, mas esse vinagre ou esse limão, esse ácido, ele vai me garantir uma estabilidade pouca, mas o suficiente para preparar o suspiro ali para poder assar. No caso do banho-maria, o suíço que vai no banho-maria, passa por um processo de cocção de 60 graus, eu já tenho uma semi-estabilidade. Ou seja, não é tão estável quanto o italiano, que vai para esse processo de cocção, mas também não é muito instável quanto o outro. Então eu posso utilizar ele na preparação de mousses, de recheios, de decoração de bolos e tortas.
E ele também pode ser assado. Assim como o francês, ele também pode virar suspiro. Tá ok? No caso do italiano, o processo de cocção, como é uma temperatura muito mais elevada, eu tenho uma estabilidade maior nesse merengue e essa estabilidade, além da estabilidade, eu tenho o processo de esterilização da preparação, ou seja, se tiver salmonela ali, ele já morreu aqui. Então eu posso utilizar esse merengue para decoração e esse merengue ele não vira suspiro, ou seja, eu não posso assar esse merengue, tá ok? Questão 12. Qual tipo de merengue foi produzido para pavlova e qual a função de cada um dos ingredientes extras adicionados à receita? Nós produzimos o merengue francês para pavlova, ou seja, o merengue cru. Nesse merengue a gente adicionou o sal, o vinagre branco, o amido e a baunilha. O sal, além de realçar o sabor, porque o sal ele é utilizado como realçador de sabor em todas as preparações onde vai sal. Mesmo que não seja uma preparação salgada, mas uma pitada de sal, ele realça o sabor da preparação. E assim como o limão, o ácido, o cremor tártaro também, que não está aqui, mas a gente pode adicionar, ele vai assegurar, ele vai propiciar uma estabilidade para esse merengue cru. Ele vai ajudar nesse processo de estabilidade do merengue. E outra coisa, o sal ele evita a dissora da produção ali, da preparação. Quando você bate a clara e adicionado do açúcar, você pode, dependendo do ponto que você deixou esse merengue, ele pode soltar o líquido. Então, assim, o sal já faz com que isso não ocorra. O vinagre branco, ele entra na categoria ali de estabilidade também. Assim como o ácido cítrico, outros ácidos, o cremor tártaro, que também é uma preparação ácida, ele vai trabalhar a estabilidade também. O amido, ele é um espessante. Ou seja, quando você pega e adiciona o amido numa preparação mais líquida, a função dele é fazer com que essa preparação líquida ela fique um pouco mais espessa. E essa preparação mais espessa, você vai conseguir, com essa preparação mais espessa, ter um merengue melhor estruturado. Ou seja, o amido ele vai ajudar, quando você aumenta a viscosidade da preparação, você vai conseguir dar uma estabilidade melhor para aquele merengue. Você estrutura ele melhor e ele não vai desandar tão fácil quanto se você não adicionar o amido. E o extrato de baunilha é um aromatizante e ponto. Questão 13. A função da gema de ovo adicionada à receita do creme usado como recheio da torta mil folhas. Como eu falei anteriormente, a gema de ovo ele entra como um ingrediente redutor. Então, como a manteiga, que também é um redutor, ele propicia maciez, umidade nas preparações, interferindo assim na textura e na consistência. Como eu falei antes do creme, quando você adicionou a manteiga no creme, ele ficou com uma textura mais brilhante, um aspecto mais brilhante e uma textura mais fina. Então essa é a função da gema de ovo aqui. A função da gelatina sem sabor no creme de leite ninho. E qual a categoria? Então, a gelatina, ela interfere na viscosidade da preparação, assim como o amido. Então, eu categorizo então essa gelatina como engrossante. Você adicionou na preparação, ela interferiu na viscosidade, engrossou a preparação, por assim dizer, e ela também interfere na estabilidade, ou seja, ela engrossa, ela dá uma textura mais grossa e ela também mantém aquela preparação mais estável. Outros exemplos são os ovos, o agar-agar, a pectina, que a gente usa muito em geleia, que faz a mesma coisa, engrossa a geleia
e mantém a geleia estruturada. Agar-agar de gelatina é basicamente a mesma coisa, faz a mesma função, e os amidos, araruta, de milho. 15ª questão, para o bem casado utilizamos a massa genoase. Quais as principais características desse tipo de massa e para que outros tipos de produção elas podem ser utilizadas? Como eu falei, a massa genoase é uma massa extremamente aerada e extremamente leve. Diferente da massa de pão de ló, que é uma massa aerada e leve, mas é uma massa mais robusta, mais pesada, a massa do genoase utilizado nesse bem casado, ela é aerada e leve ao extremo. Então, assim, é totalmente diferente de uma massa de bolo, embora substitua bem em algumas produções, assim. Mas para que eu posso utilizar ela além do bem casado? Para preparar pavês, para preparar rocamboles, ela serve otimamente. Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui e até a próxima aula.